Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, a primeira edição nessa quarta-feira, 3 de janeiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir falando de mercado da bola alvinegro. É verdade, o Botafogo ainda não anunciou nenhuma contratação. Temos aí as informações circulando para lá e para cá, dando conta de algumas situações bem encaminhadas, está quase lá, mas concretizado, concluído, sacramentado, anunciado de fato, nada. Pelo menos até o ponto em que eu gravo esse vídeo. Agora são 1h17 da madrugada do dia 3. Pois é, tem que ser assim para que 8 da manhã o conteúdo esteja bonitinho e pronto para você poder ficar bem atualizado. Nesse vídeo daqui especificamente, eu quero falar com você sobre Savarino e sobre os trunfos de Botafogo e Benfica na disputa por Benjamin Roleiser, camisa 10 do Estudiantes de La Plata. Cada uma das equipes tem as suas armas. Também quero falar aqui sobre um ponto bem legal que o Ricardo Azambuja destacou nessa nossa última resenha. Terça-feira, 10 da noite, temos sempre a nossa resenha noturna. E o Ricardo, em dado momento, ele levantou uma bola bem legal sobre o padrão de investimento em dados perfis de atletas, quando o Botafogo vai ao mercado disposto a colocar grana na mesa. Quando é um atleta mais velho e quando é um atleta mais jovem. Ele vai, inclusive, destrinchar isso melhor lá na sua coluna do Fogão Net. Fica, inclusive, já o convite para, quando esse artigo for publicado, você conferir o texto que vai ser escrito pelo Ricardo. E aqui eu vou abordar essa questão mais superficialmente, beleza? Só que antes de mais nada, Fogão, antes da gente falar sobre tudo isso, fica aquele pedido especial, aquele convite para você deixar o seu like. Muito importante, você sabe disso, o YouTube funciona dessa maneira. E além disso, você se inscrever aqui no canal para que a gente possa alcançar cada vez mais torcedores e também alcançar os nossos objetivos. Próximo, 38 mil inscritos e para 2024, de modo geral, pelo menos 50 mil inscritos. Chegaremos lá com a ajuda de vocês, com toda certeza. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre o Savarino. Ponta direita que cairia como uma luva ali na ponta direita da equipe do Botafogo, nesse elenco do Botafogo. O Júnior Santos foi muito útil, é verdade, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que oscila bastante. O Savarino, que já foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, já morou, portanto, no Brasil, pode vir ao Rio de Janeiro. Porém, surge a questão familiar no meio do caminho, e no meio do caminho surge a questão familiar. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque certamente quando você escuta questão familiar envolvendo um jogador com o qual o Botafogo está conversando e negociando, já deve vir à mente o caso Zahavi, onde o atleta, por conta da esposa, acabou não vindo para o futebol brasileiro. Hoje o Savarino joga no Real Salt Lake e, segundo o TF, Botafogo e a equipe norte-americana já chegaram num entendimento, ou seja, já tem ali o valor acertado de 2,5 milhões de dólares. Na cotação atual, cerca de 12,5 milhões de reais. É uma bela grana, claro, mas é uma grana que o Botafogo está disposto a pagar. Que bom! Só que o jogador tem que chegar no entendimento com a digníssima dele. Tem que conversar com a família, saber se eles estão dispostos a sair dos Estados Unidos para retornar ao Brasil. É verdade, o Rio de Janeiro tem vários problemas, todo mundo sabe disso, mas a vida de jogador de futebol na cidade maravilhosa é realmente muito boa. O Rio de Janeiro tem muito perrengue para quem vive sem a capacidade financeira que um atleta de futebol possui e certamente o Botafogo acertaria com o Savarino um belíssimo de um contrato, afinal ele chegaria com esse status de titular. Essa é a grande verdade. Vamos torcer para dar negócio porque é um jogador insinuante, a torcida do Galo chamava o Savarino de Savalizo e não é à toa. É um ponta que faz gols, tem boa capacidade goleadora, dá assistências e sempre tem bons números de participações diretas em gols, ou seja, realmente agregaria demais ao nosso elenco para 2024. Agora, falando sobre Benjamin Roleiser, vale a gente destacar aqui os trunfos de Botafogo e Benfica na tentativa, na disputa por esse jogador, na tentativa de contratação. O Benfica, ele está se acertando com o Marcos Leonardo. Ele vai reforçar os encarnados já agora, nessa janela de inverno. E segundo a imprensa portuguesa, o jornal A Bola, ele traz que o Benfica pode ir atrás do Roleiser sim, mas pensando na janela de verão, que é a principal janela do futebol europeu. Ou seja, a temporada vai se encerrar
E aí o Benfica, quando vai ter a saída de alguns atletas, caso, por exemplo, do Di Maria, do Gonçalo Guedes, que também deve deixar os encarnados, aí sim ele iria ao mercado atrás desse jogador. O grande X da questão é, o Benfica vai fazer a proposta para já deixar tudo certo agora ou vai deixar para apresentar essa proposta caso o Benjamin Rollaiser siga no Estudiantes? Por quê? Ainda segundo o jornal português A Bola, a equipe do Estudiantes, ele quer vender agora, quer vender já, porque está precisando da grana. A gente já esteve nesse lugar, todo mundo sabe disso. Está precisando pagar as contas e tudo mais, então tem que entrar dinheiro. Não é à toa que o presidente do Estudiantes, ele aceitou vender também o Leonardo Godoy, tá fechando negócio com o Atlético Paranaense, na casa dos 4 milhões de dólares. Então a equipe argentina está precisando fazer dinheiro. E o Botafogo pode entrar nessa história se aproveitando do fato do Benfica ter ido atrás do Marcos Leonardo. E por que o Benfica priorizou o Marcos Leonardo e não o Rollaiser? Por um simples fato. A equipe do Roger Schmidt não está atrás nesse momento de um ponta-direita. Sim, eles consideram o Rollaiser um extremo. O mapa de calor do Rollaiser mostra que ele transita em todos os cantos do campo. Dá para falar dessa maneira, é realmente impressionante o mapa de calor do atleta, muito embora ali pelo lado direito, centro-direito, acabe ficando mais vermelho, mais intensa a presença do atleta por ali. Só que eles estão considerando o Rollaiser para jogar aberto pela direita, realmente como extremo, onde hoje atua o Di Maria. E o Di Maria hoje é titular, vai seguir jogando até o fim da temporada e tudo mais. Então, se o Benfica não for atrás do Rollaiser agora, não fizer essa proposta agora para fechar negócio nesse momento, as chances do Botafogo crescem consideravelmente. A menos, é claro, que o atleta muito interessado em ir ao futebol europeu, ele tope aguardar o meio do ano para poder, enfim, ir para o futebol português. No fim das contas, a decisão está na mão do jogador. Não é questão do Estudiantes de La Plata, não vai ficar embarreirando. Segundo Matheus Medeiros, a proposta do Botafogo pelo Rollaiser é a melhor, mas ainda assim você tem que contar com o desejo do jogador. O Botafogo, claro, tem a Eagle Holding, tem a Lyon, Crystal Palace como argumentos. Só que ele vindo ao Botafogo, pelo menos um ano ele vai passar por aqui. Para 2025, aí é uma outra história, ele pode de repente realmente tendo feito um excelente 2024, ele pode ir para o futebol europeu através do Lyon, do Crystal Palace ou mesmo Benfica. Só que o Benfica, claro, não está muito interessado em comprar o Rollaiser mais caro do que está pagando agora, do que pode pagar agora. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Sem a menor sombra de dúvida, seria uma baita contratação do Botafogo. E é justamente pegando o caso desses dois atletas, Rollaiser e Savarino, que eu entro nessa questão que foi abordada pelo Ricardo nessa nossa última resenha. O Ricardo estava fazendo os comentários dele e ele trouxe um ponto, ele conectou os pontos de uma maneira bem interessante. Quando o Botafogo está atrás de alguns atletas mais jovens que têm potencial de se desenvolver para depois ir ao futebol europeu, o Textor está demonstrando que ele tem mais interesse em abrir mais a carteira. Se você pensa, por exemplo, no Orreda, o Botafogo ofereceu na casa dos 7 milhões de dólares, uma bela grana. Se você pensa no Medina, com 21 anos de idade, o Botafogo primeiro ofereceu 7 e depois aumentou para 9. O Boca rejeitou, mas a proposta foi apresentada. Se você para pensar também na situação do Rollaiser, a gente está falando aí de proposta pelo menos de 9 a 10 milhões de euros, uma belíssima de uma grana. A gente está falando aí de mais de 50 milhões de reais. Mas existe um padrão em relação a esses atletas, a idade de cada um deles. São atletas mais jovens, atletas que têm potencial sim, mas que podem se desenvolver e depois serem vendidos por um valor acima, justamente para você poder lucrar. Quando a gente para com tudo para pensar em relação a outros jogadores com uma idade um pouco mais avançada, não necessariamente veteranos, pode ser 27 para cima, aí a coisa muda de figura. Repara que no Savarino, o Botafogo está aceitando pagar 2 milhões e meio de dólares. Já no Gregory, quando fez a proposta, estava disposto a negociar, incluindo o Cuesta como moeda, fazendo parte ali do pacote total. E o Botafogo, inclusive, pensava que essa proposta estava na casa dos 3 milhões de dólares. Só que quando o Inter Miami foi atrás de um valor maior, aí a gente não teve mais nenhuma informação. O Gregory pode muito bem estar voltando ao Bahia.
A gente não teve nenhuma notícia adicional dizendo que o Botafogo segue negociando com o Inter Miami, que vai tentar reduzir essa diferença. Não teve isso. O Botafogo estava disposto a colocar em cash, em dinheiro, $1,5 milhão. O Cuesta complementaria. A partir do ponto que a outra equipe pediu $4 milhões, a situação esfriou. Porque o Inter Miami não está interessado em ter o Cuesta. Quando a gente pensa também na figura do Tiquinho, qual foi o valor da transferência? €1,5 milhão. Quando a gente fala do Sauer, foi na casa dos €2,5 milhões. O Vitor Sá na casa dos €2 milhões. Tá percebendo o padrão? Jogadores que têm potencial para serem revendidos por uma grande quantia, o Textor vai colocar um dinheiro mais forte. Já jogadores com 27 anos ou mais, está existindo um teto, $2,5 milhões ou euros, chegando ali a 3 milhões, se muito. Por isso que o Botafogo muitas vezes não vai atrás de certos atletas que na visão da torcida faria todo sentido para a gente ter um time ainda mais forte. O Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro contratou o Scarpa numa transação variando de 4 a 5 milhões de euros. Só que o Scarpa já é um cara mais velho. Quando a gente para pensar que o Internacional está indo atrás do Borré, Rafael Borré, um baita centroavante, um baita atacante, 5 milhões de euros. O Botafogo não teria capacidade de ir atrás do Borré? Financeiramente falando, claro que teria. Está colocando essa grana maior em outros jogadores, mas tem uma diferença. O Borré não tem revenda para o mercado europeu depois. Voltando para a América do Sul, dificilmente ele vai voltar para lá. Mesmo que depois até possa surgir uma proposta do mundo árabe. É verdade, tem dessa. Mas não é garantia de nada. Está existindo claramente um padrão. Jogadores jovens com revenda, eu vou abrir a carteira oferecendo aí 7, 8, 9, 10 milhões. Jogadores mais velhos, vou tentar pegar no empréstimo com opção de compra, não pagando nada. Vou pegar ali com o contrato se encerrando, ou vou até pagar direito econômico, mas um valor bem inferior. Com isso, o Textor está buscando reforçar a equipe, só que daquele jeito. A gente não sabe se, na prática, isso vai gerar o que a torcida tanto deseja. Uma equipe capaz de ganhar títulos. Eu não consigo cravar nem que sim, nem que não nesse momento. Vai ter que ter um encaixe muito bom. Mas ter aquele atleta diferente, aquele atleta que a gente olha e fala assim, referência técnica. Esse daqui, ó, esses dois, dá a bola nesses caras que resolve. A menos que chegue numa transação sem custos e tal, um contrato que se encerrou lá na Europa e o cara tá a fim de voltar pro Brasil, dificilmente a gente vai ver o Botafogo, pelo menos no curto prazo, colocando 4, 5, 6 milhões de euros num atleta que já tem seus 28, 29, 30 anos. Só o tempo vai dizer se vai funcionar ou se não vai, pensando em taças. Eu espero que sim, para minha e para a felicidade de vocês. O que você pensa sobre isso, Fogão? Lembrando mais uma vez, esse tema final aqui do vídeo foi comentado pelo Ricardo Azambuja, que vai escrever um artigo mais detalhado sobre essa questão lá no Fogão Net. Então, quando for publicado esse artigo, dá essa moral pro Ricardo, chega lá na coluna do Fogão Net, dá aquela lida e, se possível, deixa um comentário, porque o Ricardo está realmente fazendo um baita trabalho lá na coluna dele no Fogão Net e o prestígio de vocês é sempre muito importante, assim como é aqui no Fala Fogão. Beleza? 1h05 da tarde eu tô de volta para nossa tradicional resenha do almoço, então, claro, conto com a presença de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.